A 11ª edição da Semana de Negócios e Empreendedorismo acontece aqui no Pátio do Relógio, na cidade de Campinas. Feira Literária marca o lançamento de uma coleção de livros em Campinas. Com a maioria dos votos contrários, Câmara rejeita a abertura de comissão processante contra a vereadora Mariana Conte. Projeto de lei quer abrigar pessoas em situação de rua junto com seus animais de estimação. Olá, começa agora o Jornal Câmara Notícia nesta quinta-feira, 30 de outubro de 2025. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Participe, mande a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp, 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, pode ir direto no 978293776 ou você pode mandar a sua mensagem apontando a câmera do seu celular para o QR Code. Olha só, neste domingo, 2 de novembro, é dia de finados, a data reservada para homenagear aqueles que já faleceram. Muitas pessoas vão aos cemitérios visitar os túmulos, deixar flores. Então, do ponto de vista do comércio, qual que é a expectativa da venda de flores? Quais são as espécies mais procuradas? O repórter Rafael Turati foi até a Ceasa e tem as informações. Seja bem-vindo e boa tarde, Rafa. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos que nos acompanham no Câmara Notícia. Como você falou, eu estou aqui no Mercado de Flores da Ceasa Campinas porque o dia de finados está chegando. É no próximo domingo, dia 2. E a expectativa da Ceasa é que entre 5 a 12 mil pessoas passem ao longo da semana aqui no Mercado de Flores. E quem vai falar mais sobre o movimento e também sobre as vendas é o Danilo Ambrósio, ele que é permissionário, tem um box aqui no Mercado de Flores. Danilo, essa data de dia de finados é a segunda data mais especial para vocês no ano, só perdendo para o Dia das Mães. Boa tarde, seja bem-vindo. Oi, Rafa, boa tarde, tudo bem? Essa é a segunda melhor data para a gente e principalmente para o segmento do nosso sítio lá, que é produção de crisântemo e calanchoe, que é os mais vendidos aqui na data de finados, né? A gente só perde para o Dia das Mães, então para o nosso segmento é a data mais esperada, assim, que é pro crisântemo e o calanchoe. Como que está a expectativa das vendas? As vendas é um crescimento aí de 40% aqui pra gente. Já teve uma grande movimentação durante a semana, né? Que o pessoal que os atacadistas adianta para deixar tudo prontinho lá na loja deles. Tem um pessoal que vem do sul também, que eles adiantam a compra deles e começam a carregar 15 dias antes. E falando dos preços, em relação aos preços, como que os preços estão? Tá mais caro, tá mais barato? Tem para todo gosto, certo? Alguns itens deu uma elevada muito boa, mas assim, o pessoal na grande maioria não está reclamando, porque o produto está bom, o preço está assim, num padrão bom pelo produto que a gente está trazendo para cada cliente aqui no Mercado de Flores. E tem flor para todo tipo e todo gosto, né? Tem, para todo gosto, todo tipo, todo preço aqui. Então, tem um pessoal que gosta do calanchoe, e o crisântemo é o que o pessoal mais procura aqui nessa data. E aqui no seu box tem unidades saindo de qual valor até o mais caro, como que é? De 8 a 20 reais tá saindo. Aí chegou um produto para mim agora ali, tá saindo 30 reais, é um vaso maior daí. E o pessoal tá buscando mais qual? O menor, o maior, grandes quantidades? Grandes quantidades, geral. Então o pessoal nessa data, dá uma aquecida boa pra gente, então ela é uma data especial pra gente, então o pessoal procura todos. E o Gabriel, inclusive, né, eu conversei com algumas pessoas que estavam circulando aqui pelo Mercado de Flores e que vieram garantir essas flores para essa data especial para homenagear os entes queridos. Vamos ver. Fazer compras, né, porque é uma data agora festiva, finados, e as vendas agora aumentam também nessa data de finados também. E os preços estão mais ou menos subindo um pouco o valor do crisântemo, né, das flores no geral, por causa da data. Mas tá gratificante. A pessoa compra antes, a pessoa reserva aquilo que a pessoa quer. Às vezes a pessoa compra em cima da hora e de repente não acha aquilo que a pessoa precisa de flor também, que está querendo também no caso. Muito importante ir lá acender, quem é católico vai lá, acende vela, reza e leva as flores.
Então meu pai fazia isso desde pequeno, que a gente acompanhou ele, né? E eu prometi para ele, falei, enquanto eu for viva, eu vou cumprir. Eu vou todo ano lá levar as flores dia de ano. Todo dia 2 de novembro eu vou lá. Mas vem para aproveitar o preço também, né? Porque pra gente comprar na hora lá é mais caro. É mais caro, né? Então a gente vem aqui para aproveitar os preços. Assim, eu acho que a qualquer data a gente tem que ir, né? Mas assim, como é um dia mais especial, a gente procura, assim, vir essa data. Mas eu acho que qualquer dia a gente pode levar, porque não tem data. E o certo é comprar mais quando você está vivo, né? Que depois que morre, a gente fica no coração e na memória. Mas como eles gostavam dessas flores, a gente procura levar igual eles gostavam. A minha mãe, o meu pai, os meus avós e o meu irmão, e meus tios. E a gente procura não esquecer. Pelo menos nessas datas, enquanto a gente estiver nesse mundo, que é passagem, nós tentamos levar essa data e as datas que a gente pode ir lá, a gente leva também. Gabriel, como você pôde ver, né, mesmo com a chuva, né, que está acontecendo nesses últimos dias, inclusive hoje de manhã, o pessoal não está deixando de vir comprar, está garantindo as flores, né, para homenagear os entes queridos. Vamos voltar a falar aqui com o Danilo, né? Danilo, a semana inteira está chovendo, né, mas isso não foi um empecilho, né? O pessoal está vindo comprar do mesmo jeito, né? Vindo comprar do mesmo jeito, porque é uma forma de levar aquelas pessoas que deixou boa memória para eles. Então, seus entes queridos, aqueles que trouxeram um pouco de felicidade para nós, e ele não pode deixar de ser lembrado nessa data, né? E a expectativa é que as vendas aumentem ainda até o final de semana, até o sábado? Muito, muito. Então tem o pessoal que ainda gosta de deixar para a última hora. O brasileiro é normal de todos, né? Mas eu vou pedir para que eles antecipem para não ficar sem, né? A gente tem aqui o produto ainda, mas tem muitas pessoas ainda que vai passar ainda hoje aqui no mercado. Então, quem puder vir antes vai conseguir garantir um produto bom e fresco, né? E também, para você, Danilo, qual que é a importância do pessoal homenagear, né, essas pessoas nessa data tão especial? A parte de vendas e o cuidado que cada produtor tem na hora da produção, cada trabalhador que está lá, então é uma gratificação. Então ele vê todo o esforço durante o ano aí para produzir para essa data e ver a recompensa desse produto estar chegando até lá e estar sendo vendido. Então acho que essa é uma satisfação muito grande, não só aqui para mim que estou vendendo aqui, mas para aquele que está produzindo lá atrás, né? É isso então, Danilo. Muito obrigado por todas essas informações, né, essa entrevista, e boas vendas para você até o final da semana. Obrigado, bom final de semana. Obrigado, viu? Gabriel, então, ó, só relembrando, né, o horário de funcionamento aqui do Mercado de Flores. Hoje, quinta-feira, vai até às 4h30 da tarde. Amanhã de manhã abre às 8 horas da manhã e também vai até às 4h30 da tarde. E ao sábado, o Mercado de Flores abre às 8 horas da manhã e vai até 1 hora da tarde. Volto com você no estúdio, Gabriel. Uma boa tarde. Tá certo, muito obrigado então, Rafael Turati, e também ao Danilo César pelas informações. Boa sorte nas vendas aí de flores nesta semana especial. Vamos com as notícias da Metrópole, porque começou a 11ª edição da Semana de Negócios e Empreendedorismo aqui em Campinas. Uma programação repleta de palestras, trilhas temáticas e serviços gratuitos. A Semana de Negócios e Empreendedorismo está em sua 11ª edição e acontece até o dia 31 de outubro. A programação conta com palestras abordando temas como empreendedorismo, liderança, tecnologia e inteligência artificial. É importante a gente trazer essa sensibilização de treinar, de capacitar cada vez mais o microempreendedor individual, a pessoa também que é uma ME. Esse é o foco desse evento, é falar com o pequeno empreendedor, né? Capacitá-lo para que ele possa crescer, né? Para ele possa enfrentar os desafios que sempre são muitos, né? Mas cada vez são maiores. Uma das novidades deste ano será a Trilha do Empreendedor, uma série de serviços oferecidos com foco em orientação aos microempreendedores e profissionais que buscam inovação e capacitação. O diferencial é que a gente tem a participação do Ministério do Empreendedorismo, Micro e Pequena Empresa, né? Então eles estão aqui presentes, além de serem patrocinadores, estão aqui trazendo as políticas públicas, né? São participantes também
trazendo palestras. Então, além do conteúdo, também estão fazendo um atendimento direto, quer dizer, você tem pessoas do Ministério fazendo um atendimento direto aqui para os microempreendedores. Então está sendo fantástico. É muito interessante, né? Porque auxilia, né, os empreendedores, principalmente os pequenos empreendedores, né? O microempreendedor individual, né? Que às vezes ele não tem onde procurar, não tem um recurso, né? Então é bom que o programa é um programa do Estado de São Paulo, em conjunto com a Prefeitura de Campinas. E aí ele traz esse crédito a juros baixíssimos, é 0,35% ao mês, com parcelamento de até 30 meses, né? Carência de até 60 dias para iniciar a pagar. E isso alavanca muito o negócio dele, né? Um benefício muito grande para o pequeno empreendedor. Com o tema Mudando o Jogo, a Semana de Negócios e Empreendedorismo se consolida como sendo uma das principais plataformas de conhecimento do interior paulista, reunindo executivos, empresários e também especialistas de destaque nacional. Durante os dias de eventos, visitantes terão a oportunidade de estreitar relacionamentos profissionais e alavancar os conhecimentos por meio de temas atuais como o papel do poder público na transformação das pequenas empresas brasileiras, o futuro da computação impulsionado pela inteligência artificial, além de cases sobre novas oportunidades para microempreendedores individuais. Primeira vez a gente veio aqui através de mudanças, ver o que tem de novo no mercado, ver qual que é a parte do que mudou no jogo, né? Que esse é o tema principal, o que tem mudado no jogo e tal, e acrescentar isso para a nossa agência. Muitos dos nossos alunos procuram os cursos para ter uma experiência, né? Para ter uma certificação e, acima de tudo, eles querem abrir o próprio negócio. Então, saber um pouco como que o mercado funciona, o que ele precisa para poder se tornar um empreendedor formal, né? É bem importante para que eles consigam gerir a empresa, né, que eles querem entrar no mercado, né, então é bem importante. A Semana de Negócios e Empreendedorismo acontece no prédio do Relógio, no Pátio Ferroviário, na Vila Industrial. Olha só, nossa equipe acompanhou o lançamento da coleção GAAP dos biomas brasileiros, desenvolvida pela Fundação Educar. A PUC Campinas realizou a feira literária no histórico Pátio dos Leões. A iniciativa marcou o lançamento oficial da coleção GAAP e os biomas brasileiros. Esse projeto acontece em parceria da Fundação Educar, a PUC Campinas, a da Terra e o Projeto Trillium. A Fundação Educar sempre olhou para a educação, para a cidadania, como ferramenta e forma de transformação social. A gente acredita na educação como pilar estruturante, assim como a PUC, e isso também está no DNA da Terra. Então, diante de todas as situações climáticas que estamos vivendo, a gente não pode deixar de, enquanto organizações que olham para a educação, estudam a educação, de contribuir, né, com a educação das crianças. O autor da coleção, que escreveu mais de 80 livros infantis, deu uma palestra. Qual a importância dessa coleção para a formação dos alunos? Olha, assim, eu gosto muito de uma fala do Guimarães Rosa, do Grandes Sertões, que o Riobaldo está fazendo o parto de uma criança, ajudando o nascimento. Aí nasce um bebê e ele diz o seguinte, essa frase eu amo, coloquei num livro meu de literatura, nasceu uma criança, o mundo recomeçou. Nós, mais velhos, estamos meio perdidos já, né? A gente fez muita besteira no mundo, né? Assim, então você falar de mudança, transformação é sempre focada na nova geração. Nascer um bebê, recomeça tudo. Então você trabalhar com livros, literatura, natureza, consciência com uma nova geração é esperança pura. E essa acho que é o intuito do projeto, a gente mostrar para a criançada que está com eles agora. Está com eles o quê? A possibilidade de mudar. Bom, além do lançamento da coleção, a feira conta com diversas atividades do universo literário. Também, inclusive, com roda de conversa e mesa de debate. É importante dizer que essa feira faz parte também de uma agenda cultural que está acontecendo durante o ano todo aqui no Solar do Barão de Itapura, no Pátio dos Leões. E a feira de hoje tem mesa de debate, tem palestra, uma palestra do Ilan Brena, que é um autor do livro dos livros infantis da coleção Biomas Brasileiros.
tem mesas sobre influenciadores digitais e a importância desses influenciadores para a promoção da leitura, tem venda de livros, a editora da Unicamp, sebos da nossa cidade, promovendo também a economia circular. Então, é um momento de valorização da leitura, de promoção do hábito da leitura e de pertencimento ao meio ambiente, para a preservação do meio ambiente também. Quem veio não se arrependeu. A minha primeira feira, a gente começou já conhecendo a PUC. Foi muito incrível saber a história por trás dela, né, da escravidão, todo esse contexto. E é muito legal ver a estrutura daqui, mas a feira, como é minha primeira, eu ainda estou conhecendo bastante e eu estou gostando, porque a gente vai saber o lançamento do livro da Fundação e vai por isso. Valeu a pena, Bia. Valeu. E tá valendo. A gente está conhecendo bastante. O Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, a Ciesp Regional Campinas, apresentou uma pesquisa de sondagem industrial de outubro, que é realizada com as empresas associadas, abordando as expectativas para o cenário econômico. Na coletiva de imprensa que expôs os números dos resultados de setembro passado, 3 assuntos foram apontados como preocupantes pelos associados do Ciesp Campinas. Falta de chips para a fabricação de automóveis por conta do embate entre Holanda e China. Para se ter uma ideia de quão preocupante é essa questão. Para se montar um automóvel, nos tempos atuais são necessários entre 1.000 e 3.000 chips para controlar todos os sistemas eletrônicos do veículo. O segundo item, possível escassez hídrica na região por conta da falta de chuvas, a queda dos volumes dos reservatórios que abastecem a RMC, tendo em vista que a água é a principal matéria-prima para muitos setores dos nossos associados, como alimentação, bebidas, produtos químicos e de limpeza. E, por fim, a expectativa da derrubada das tarifas impostas ao produto brasileiro exportado para os Estados Unidos, após a reunião política ocorrida no último domingo entre os governantes dos 2 países. Nós, por aqui, entendemos que as reuniões técnicas, que podem ter início na próxima semana, devem perdurar pelo menos 90 dias. Em relação aos indicadores da sondagem industrial, 45% dos associados prevêem a continuidade da estabilidade verificada nos últimos meses, principalmente em relação ao faturamento. Hora das notícias do Legislativo, porque ontem foi dia da reunião ordinária de número 66 e durante mais de 3 horas os vereadores se reuniram para discutir e votar 11 projetos que estavam na pauta. A Mina Abreu acompanhou tudo e traz agora as informações. Seja bem-vinda e boa tarde, Mina. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a você que nos assiste. Na noite desta quarta-feira, nós tivemos o arquivamento do pedido de abertura de comissão processante por parte do vereador Nelson Osseri contra a vereadora Mariana Conte. Na ocasião, inclusive, o suplente do PSD, o vereador Cabo Miller, tomou posse para fazer parte dessa votação. A gente vai acompanhar agora alguns momentos em que o vereador Nelson Osseri justificou o seu pedido e também o agradecimento da vereadora Mariana Conte pela rejeição do plenário. E poder vir participar desse momento aqui é, sem dúvida, muito gratificante e um presente não para mim, mas para o meu eleitor, que acreditou no meu trabalho, que acredita no meu trabalho. E uma responsabilidade enorme. Uma responsabilidade gigantesca, visto que, apesar de ter a imagem muitas vezes deturpada, o vereador ele tem um papel muito importante na sociedade. O que está em pauta não é perseguição, não é disputa política, não é diferença ideológica, é a responsabilidade institucional de investigar fatos graves que atentam contra a dignidade do mandato parlamentar. Estamos tratando de uma vereadora que abandonou o seu mandato, deixou de cumprir suas funções nessa casa, viajou ao exterior para produzir vídeos e se autopromover nas redes sociais. Quero agradecer
a cada vereador e vereadora que votou contra o pedido de abertura. Em especial, quero fazer um agradecimento às vereadoras Guida Calisto, à vereadora Paula Miguel, vereadora Fernanda Souto, ao vereador Gustavo Peta, vereador Wagner, da bancada de esquerda, que fizeram aquele ato enquanto eu estava na flotilha e no momento em que nós somos atacados por drones. Quero agradecer pelo ato de solidariedade. E na noite desta quarta-feira nós também tivemos a discussão dos projetos da pauta e foi aprovado em primeira votação o que cria Programa de Incentivos Fiscais da Área Central, o Procentro. Ele já vem fazendo efeito na cidade de Campinas, agora com a ampliação que vai destinar uma parte do ISSQN, procura aumentar mais da geração de emprego, renda e beneficiar o centro da cidade, que tanto a gente luta para revitalizar e requalificar aquele centro da cidade. As pessoas estão saindo do centro, eu não sei se é por causa da internet ou os bairros também, acabou o pessoal montando os seus comércios no bairro, mas o centro nós temos que trazer benefício ao centro da cidade e trazer geração de emprego, geração de renda, economia para o centro, para que ele volte a ser aquele centro que nós sempre queremos e sempre sonhamos com ele. A íntegra da reunião está no YouTube da TV Câmara Campinas e a pauta completa com os detalhes da votação no campinas.sp.leg.br. É com você aí no estúdio, Gabriel. Está certo, muito obrigado, Mirna Abreu, pelas informações. A gente segue aqui com as notícias do Legislativo, porque a Comissão de Constituição e Legalidade se reuniu pela 16ª vez neste ano e analisou 9 projetos de lei. Confira como foi. O primeiro item, que recebeu parecer favorável da Comissão Permanente de Constituição e Legalidade, foi o projeto de lei de autoria do presidente da Câmara, o vereador Luiz Rossini, que torna obrigatória a permanência de monitor nos estabelecimentos comerciais que disponibilizam brinquedoteca para as crianças e dá outras providências. Pergunto ao vereador Roberto Alves como vota. Senhor presidente, eu sigo o relator. Vereador Eduardo Magoga. Favorável. Vereador Felipe Marquesi. Acompanho o relator. Eu também voto favorável. Vereador Wagner Romão. Favorável. Vereadora Fernanda Souto. Favorável. Então, o item 1 está aprovado. O segundo projeto analisado e aprovado foi o de autoria da vereadora Mariana Conte, que cria o Programa Municipal de Formação de Doulas no SUS Campinas, baseado na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares e dá outras providências. Pergunto ao vereador Roberto Alves como vota. Senhor presidente, eu voto favorável seguindo o relator. Vereador Eduardo Magoga. Favorável, presidente. Vereador Felipe Marquesi. Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator. Vereador Wagner Romão. Favorável. Vereadora Fernanda Souto. Favorável. Então, o item 2 também está aprovado. Já o item 3, de autoria do vereador Gustavo Peta, sobre o uso de câmeras corporais e equipamentos de GPS nos uniformes dos agentes e nos veículos da Guarda Municipal de Campinas, teve pedido de vistas enviado pelo autor. Assim como o projeto do vereador Rodrigo da Farmadic, que acrescentaria um artigo à lei sobre o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU. Pedido de vistas também no projeto do vereador Gustavo Peta para criar a Rota da Diversidade no município de Campinas. No item 6, do vereador Felipe Marquesi, que autoriza a Prefeitura de Campinas a criar bases móveis da Guarda Municipal para atendimento exclusivo às mulheres vítimas de importunação e de outros delitos nos eventos artísticos, esportivos e assemelhados. E também pedido de vistas no item 7 da vereadora Paula Miguel e item 9 do Carlinhos Camelô, que gostaria de instituir a política municipal de inclusão social e econômica para imigrantes, refugiados e apátridas no município de Campinas. Ao término, o presidente da Comissão de Constituição e Legalidade analisou a 16ª reunião. Esses 3 que foram aprovados, eles seguem
para as outras comissões, passando em todas, ele vem à apreciação do plenário, para apreciação de todos os vereadores. Sendo aprovado aqui na casa, vai para a sanção do prefeito. Os outros, nós tivemos vistas dos próprios autores para correções e nós autorizamos a vistas aí, então daqui a pouco eles retornam novamente para essa comissão. Câmara realiza reunião solene em homenagem ao Dia do Dentista e entrega o diploma de mérito odontológico a profissionais que se destacaram na área. A Câmara Municipal de Campinas realizou sessão solene para a entrega do diploma de mérito odontológico Dr. José Roberto Magalhães Teixeira. O evento foi uma iniciativa do vereador Carmo Luiz, junto ao vereador licenciado Luiz Cirilo. A homenagem celebrou o Dia Nacional do Dentista, comemorado em 25 de outubro. Nessa edição, receberam o diploma os dentistas Felipe Melo de Almeida e Raquel Harumi e Ejima Sato Sakai, reconhecidos pelo trabalho e dedicação à odontologia em Campinas. Quando alguém recebe um mérito, um diploma de mérito, ela tem que estar sendo observada por aqueles que ela ama e por aquelas pessoas que o amam. Então, muito obrigado por vocês estarem nessa noite aqui homenageando a Harumi e o Felipe. Então, uma salva de palmas a todos vocês que escolheram estar conosco nesta noite. Eu sabia da sua força de vontade, sabia da sua vida acadêmica, sabia o seu trabalho social que você fazia, mas eu não sabia, não tinha ainda a dimensão, tanto que eu tenho que ser tão sincero que eu pedi naquela ocasião o seu currículo. E eu confesso que, ao lê-lo, antes de subscrever, eu passei até a certeza que eu tinha feito a coisa correta. Que esse diploma mérito odontológico, você que é jovem, você o receba como um reconhecimento da nossa cidade, da cidade de Campinas, por tudo que você já fez nessa ainda jovem carreira, mas, principalmente, que sirva de estímulo para você continuar produzindo, trabalhando na sua clínica particular, se possível, continuar mantendo esse trabalho filantrópico que você faz, porque a realidade é que muitas pessoas realmente ainda precisam de um tratamento, às vezes sem condições de pagar, e a sua grandeza em ceder parte do dia, parte de um determinado horário, para ajudar quem precisa, é algo que sempre tem que ser destacado. O diploma de mérito odontológico Dr. José Roberto Magalhães Teixeira é concedido a entidades e profissionais da área odontológica que tenham prestado relevantes serviços ao município ou fora dele. Uma justa homenagem que tem como objetivo de honrar o trabalho que muito contribui participativamente da construção de uma sociedade melhor, mais justa, igualitária e humana, além de serem referências no que diz respeito à odontologia na nossa cidade. O vereador Herbert Ganem protocola projeto de lei para acolher pessoas em situação de rua juntamente com o companheiro de estimação. A propositura visa humanizar as relações e alcançar o máximo de plenitude, instituindo políticas públicas eficazes para pessoas em situação de rua. Hoje, quando uma pessoa está em situação de rua e precisa ir para algum abrigo, o abrigo não recebe esses animais que estão com eles. Muitos moradores de rua têm animais, cães, gatos, e quando chega o frio, esse frio tremendo, quando eles vão para o abrigo não recolhe os animais também. O que acontece? Muitas pessoas que são moradores de rua não vão para o abrigo ter uma assistência na hora por causa dos animais, que não querem deixar os seus animais na rua. Com isso, o parlamentar propõe, através do projeto de lei, a permissão dos animais permanecerem junto aos seus tutores nos abrigos. A gente propôs esse projeto de lei que quem for acolhido por um abrigo, um morador de rua, tem o direito de levar o seu animalzinho, o seu cachorro e o seu gatinho junto com ele. Seja no frio ou ele precisa tomar um banho no abrigo, ele possa ir com os animais, que tem um espaço também para acolher os animais dos moradores de rua. Para que isso aconteça, será necessário uma adaptação dos abrigos.
Isso, teria que ter um espaço, né, para receber os cães, os gatos também fiquem seguros ali, com alimentação, né, que também tenha o tratamento, né. A pessoa em situação de vulnerabilidade vai para esse abrigo para tomar banho, para se alimentar e também pousar ali, né, dormir ali. E para os animais também a gente quer, né, que quando ele vá para esse acolhimento, ele possa levar o animal, que o animal fique num espaço saudável ali, para que ele possa também poder descansar, sair do frio, ter o seu alimento ali nesses dias que são difíceis. A gente segue aqui com o Jornal Câmara Notícia. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E olha só, estudo mostra que o excesso de açúcar está ligado a mais de 40 efeitos negativos. Tema que você confere no Saúde Agora. Olá, começa mais uma edição do Saúde Agora e o tema de hoje, os perigos do consumo excessivo de açúcar. Quando o consumo vira compulsão? Estudo mostra que o excesso de açúcar está ligado a mais de 40 efeitos negativos à saúde. E para abordar esse assunto, nossa convidada é a nutricionista Yasmin Sgarbi. Muito obrigada pela sua participação, seja muito bem-vinda, Yasmin. Muito obrigada pelo convite. Certo, a gente vai falar desse tema, né, super importante também, né, focado aí, voltado para a saúde, também entrando nessa questão das crianças também. Agora a gente está nessa fase, né, do Halloween, falando um pouquinho sobre doces ou travessuras, né. Agora, então, acaba incentivando um pouquinho mais o consumo dos doces, né? Você acredita que essa brincadeira, que a princípio é inofensiva, acaba trazendo riscos para a saúde? Com certeza, a gente vê que essa época a gente tem muito essa cultura mesmo, né, de doces e travessuras, e as crianças voltando de casa com aquele balde de doce. E claro, né, a gente precisa de estratégias e até um cuidado para isso não virar algo que molda ali, né, nesse período o paladar da criança, vai causar um pouco mais dessa vontade de comer açúcar e pode causar muitos prejuízos para elas, né? Yasmin, eu queria que você falasse, né, explicasse para a gente quais são os riscos, né? Os riscos de consumir em excesso o açúcar e também a longo prazo, quais são os sintomas, quais são as doenças causadas aí pelo excesso de açúcar no sangue. Legal. Então, o excesso de açúcar, a gente está falando sobre o excesso, porque quando a gente fala sobre açúcar, é normal que a gente tenha na nossa alimentação. Então, eu vou focar um pouco mais nessa questão dos doces em si. Quando a gente come muito doce, esse açúcar, né, puro, isso vai direto para o nosso sangue e, claro, o nosso corpo tem que lidar, né, liberando hormônios ali para o nosso corpo conseguir transformar esse açúcar em energia. O problema é que muitas vezes esse excesso de açúcar vem realmente como um excesso e o corpo não sabe lidar muito bem com esse pico de açúcar que vem, com esse excesso. E isso a longo prazo realmente causa ali problemas, porque o corpo, né, acaba tendo que lidar com essas substâncias ali. Por isso que eu falo, essa coisa crônica que é o problema, porque eventualmente a gente pode comer um doce e tá tudo bem, mas os riscos são da gente realmente eu não gosto da palavra de viciar em açúcar, mas a gente se acostuma, e aí fica mais difícil a gente tirar esse hábito depois, porque o nosso paladar fica acostumado, enfim. E quando a gente fala de criança, é um pouco mais complicado ainda, né, porque talvez não tenha esse cuidado delas perceberem os riscos que isso pode causar, né, a longo prazo, nesse sentido. Você estava falando a respeito, né, disso, não gosta de usar essa palavra vício, né? Mesmo porque as pessoas tendem a relacionar o doce como uma válvula de escape, por exemplo, né? Eu tô ansioso, estou nervoso, quero um chocolatezinho assim depois do almoço. Então isso acaba trazendo uma rotina, né, diária do consumo de doce. Você estava falando sobre criança também, e falando que o açúcar ele é algo que vem assim de tradição, que puxa mais para o lado emocional também, porque logo cedo, né, as mães acabam introduzindo assim o achocolatado na mamadeira, então isso vai trazendo mais essa questão de tradição mesmo, né?
Muito essa questão de tradição, e até o nosso paladar vai se acostumando com esse estímulo muito doce, né? E as crianças já veem disso muito cedo. E por isso que isso é um problema no sentido de as crianças realmente se acostumarem, terem esse paladar muito voltado para o doce, né? Essa polarização do paladar. Então, por isso que essa fase é bem interessante do Halloween, para a gente ir controlando e dosando a quantidade de açúcar exposto para essas crianças também, para que o paladar também não seja hiperestimulado, porque a gente sabe que, por mais que a gente fale sobre os efeitos crônicos do consumo de açúcar, né, que podem levar para doenças ali, síndrome metabólica, diabetes, hipertensão, enfim, a gente também fala sobre o efeito ali agudo. Então, por exemplo, o consumo de açúcar também causa muito nessa questão da saúde mental, dos neurotransmissores também, que causa muito, né, essa dificuldade de memória, de aprendizado das crianças. Então, a gente tem que, sim, controlar muito bem, olhar os rótulos para não ter esse excesso de açúcar na vida das crianças, né? E de todo mundo. Certo, perfeito. Do mesmo modo, então, Yasmin, que o açúcar, ele também traz essa sensação de energia, mas também tem que ficar atento nessa questão de doença, né? Pré-doenças, né? Por exemplo, tem a pré-diabetes. Fala um pouquinho sobre essa questão do que o açúcar, ele causa, né, no nosso metabolismo, no nosso organismo. Quando identificar que já está ultrapassando o limite, por exemplo, tem uma quantidade exata de açúcar que a gente pode utilizar, por exemplo, no café da manhã, tem uma quantidade específica, a gente pode comer um chocolatinho, pode comer um doce, esse limite diário, né? Porque tem gente que não consegue mesmo ficar sem um doce no dia a dia, por exemplo. A gente consegue, então, trabalhar nessa questão de saber exatamente qual que é o limite? Essa questão do limite é muito individual, assim, eu trabalho muito com essa parte de comportamento, então tem pessoas que lidam muito bem de cortar totalmente o açúcar, não tem tanta essa dependência nesse sentido. Outras pessoas já têm um pouco mais, igual você comentou, sobre essa questão até emocional da comida, porque a comida tem esse papel muito emocional na nossa vida, né? Não tem como desassociar isso. E então, por isso que o manejo, né, do paciente ou das pessoas que querem reduzir o açúcar é sempre nesse passo de irmos reduzindo, né? Não tem um consumo ali ideal, ou que a gente considera que esteja certo, mas sim a gente olha a alimentação como um todo e consegue enxergar onde a gente consegue fazer ajustes, perceber que a gente consegue reduzir ou trocar por outras opções no mercado. Isso é interessante, porque hoje em dia temos bastante essa questão, né, dos adoçantes que são usados, que a gente consegue ter redução do consumo de açúcar em si, e até quando for comer um doce, tem melhores momentos da gente encaixar esse doce. Por exemplo, perto de uma refeição, evitar comer o doce ali, por exemplo, no meio da tarde, quando você está com fome, porque a gente sabe que o açúcar também não dá muita saciedade, a chance da gente exagerar também é muito grande. Então tem um pouco desses truques, dessas estratégias nutricionais que a gente usa quando a gente fala de açúcar, para conseguir diminuir a quantidade ali, né? Porque quanto menos a gente conseguir consumir, melhor nesse sentido. Legal, você falou num ponto super interessante, né, a respeito da substituição. Eu até ia fazer essa colocação, né, sobre os alimentos, porque quando a gente fala em açúcar, logo a gente imagina doce, bala, chocolate, mas o açúcar ele também está presente em outros alimentos, né, Yasmin? Como, por exemplo, massas, acaba transformando, né, no nosso organismo, certos alimentos acaba transformando em açúcar. Então, também é um sinal de alerta, algo preocupante também que a gente tem que controlar essa alimentação, né? Ter uma alimentação balanceada, equilibrada e talvez ali fazer algumas substituições de outros açúcares, por exemplo. Tem algum açúcar que seja melhor, refinado, cristal, algo assim que a gente possa também substituir? Legal. Quando a gente fala desses carboidratos, todos eles viram, né, açúcar, todos eles viram glicose no nosso sangue. É importante escolhermos carboidratos que a gente chama de complexos, então que tem menos, que passa menos pela indústria, que são menos refinados, enfim, que dão menos esse pico que a gente fala, né, do sangue de ser absorvido muito rápido. Então, sim, a gente escolhe geralmente massas, por exemplo, mais integrais, os pães que são mais integrais, coisas assim que a gente consegue ter essa rastreabilidade que veio da natureza, né? Eu falo, quanto menos industrializado, melhor. Mas hoje em dia, é legal essa colocação que você fez, porque
Em muitos produtos a gente tem o açúcar adicionado. Até no próprio ketchup tem bastante, né? Tem ali o rótulozinho. Então isso faz a gente perceber que o açúcar não está só naquele açúcar que a gente coloca no nosso café, mas sim tudo que tem esse paladar mais puxado para o doce tem a adição de açúcar. Então a gente fica um pouco mais observando o que vale a pena a gente consumir com açúcar, ou fica um pouco mais atento ao que a gente está consumindo de fato. Exatamente. É bem assim, é interessante, né, a gente fazer essa colocação, porque como eu disse, você também mencionou, né, tudo que a gente vai comer, a gente tem que prestar atenção realmente no rótulo e tentar dosar de uma maneira ou de outra, né, já que outros alimentos também têm esse poder, né, de transformação aí, de virar açúcar dentro do organismo. Então, para a gente identificar, por exemplo, alimentos diets, que também tem bastante no mercado, light, diet, eles são zero açúcar. Tem aqueles, por exemplo, refrigerante zero açúcar. É zero açúcar mesmo, Yasmin? Sim, é sempre legal a gente olhar para o rótulo, porque às vezes a gente tem essa noção assim, é zero açúcar, mas tem ali outro tipo de carboidrato para adoçar, enfim. Mas eu gosto muito das opções que são diets ou que são lights, né? Principalmente o light. O light significa que ele é reduzido em alguma questão, seja de gordura ou seja de sódio, então gosto dos lights. Os diets, eu sempre tenho muito cuidado para quando eu vou prescrever para algum paciente, porque às vezes ele não tem açúcar, mas ele é colocado, então, por exemplo, a composição dele tem um pouco mais de gordura, por exemplo. Então, no final das contas, a gente está tirando o açúcar, mas a custo de colocar mais gordura saturada. Então, esse é um jogo que a gente tem que ter, porque nem sempre só porque é diet é a melhor opção, né? Então, realmente, a gente tem que prestar atenção no que a gente está consumindo, fazer uma alimentação balanceada. Então, qual a dica, né, que você, como nutricionista, dá, né, para quem tem esse costume de comer esse docinho? Não é proibido, mas tem que ser consumido com cautela, né? Isso, eu sempre gosto muito de trabalhar essa parte da autoconsciência. A alimentação, porque a gente tem uma vida muito corrida e cheia de demandas, acaba virando automático. Então, tô aqui, comi um biscoitinho, tô ali, peguei um cafezinho com açúcar, alguém me ofereceu alguma coisa, eu fui lá comer. Muitas vezes a nossa alimentação passa despercebido. Então, o que eu sempre falo para os pacientes, e o acompanhamento é perfeito por isso, porque traz a consciência. Então, você fica olhando mais para o que você está comendo. E sobre o doce, sobre o açúcar, é exatamente isso, é trazer para a consciência. Você realmente quer esse doce? Eu trabalho muito essa parte de comportamento, então eu sempre gosto de fazer até meus pacientes, e eu mesma me pergunto, né? Se é uma questão emocional, como que eu tô me sentindo agora? Será que eu tô querendo suprir alguma coisa com esse doce? É realmente trazer para a cabeça, para a gente conseguir perceber melhor os nossos sentimentos, para a gente ver se é um descontrole ali com a alimentação, e conseguir tomar as melhores decisões, seja comer pelo menos um quadradinho, ou controlar a porção desse doce. Então é sempre a gente ficar prestando realmente atenção. E uma das coisas que eu trabalho bastante são até, por exemplo, tipos de compulsões, assim, que você até comentou, e é um pouco disso, da gente comer com calma. Come o seu doce, mas come tranquilo, sem muitos estímulos, assim, muito no celular, e vendo televisão, e conversando com... Faz o seu momento de comer doce ser um momento de atenção, para você realmente conseguir aproveitar aquele doce, e isso vai te ajudar muito a reduzir as quantidades. E isso também acaba evitando, né, quaisquer sintomas, doenças causadas aí pelo consumo excessivo de doce, né, Yasmin? Isso mesmo. Melhora tudo. Muito obrigada pela sua participação, Yasmin, pelo nosso bate-papo. Foi esclarecedor, né, saber que existem aí opções também no mercado, né, que pode substituir o açúcar. Lembrando também que não é proibido, então só ter cautela, saber consumir de forma aí balanceada, né, todas as alimentações para o nosso dia e para a nossa saúde. Para você aí de casa, obrigada pela companhia e pela audiência. Obrigada mais uma vez, Yasmin. Obrigada. Espero que tenha sido esclarecedor e tenha ajudado vocês aí a diminuir esse consumo de açúcar e ficarem mais conscientes. Tá certo, então. Obrigada pela audiência. Até o próximo Saúde Agora.
Ontem, a forte chuva causou transtornos aqui na cidade, alagamentos nas avenidas das Amoreiras, Princesa do Oeste, Balão do Curtume, 2 imóveis nos bairros Cidade Jardim e Jardim Tamoio, na região sul da cidade, ficaram alagados. Nós tivemos quedas de árvores na Vila Costa e Silva, na Vila Progresso, Jardim Santa Lúcia. Hoje nós tivemos uma queda nas temperaturas, tem previsão de mais chuva para agora à tarde, então mantenha o guarda-chuva sempre por perto e cuidado com áreas que costumam alagar. Sobre as temperaturas para esta sexta-feira, mínima de 17 graus, ao longo do dia a temperatura até sobe, mas ela não passa dos 25 graus aqui na cidade de Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação e nos vemos amanhã na sexta-feira. Até lá. Tchau, tchau.